Olá, turma, tudo bem com vocês? Nessa aula 10 de Administração Financeira, nós falaremos sobre o EBIT e o EBITDA. Assim como os indicadores que nós falamos na aula 9, que são indicadores ali de índice de lucratividade, trazem toda essa parte do desempenho da empresa, esses dois indicadores também mostram, trazem uma análise do desempenho das empresas. Então, eles são importantes indicadores, especialmente para avaliação e comparação entre concorrentes, pois demonstra a capacidade de vendas da empresa, indicando como está o desempenho do negócio. Então, nós temos aqui o EBIT e a EBITDA e o LAGI e LAGIDA. No caso, nós temos que o EBIT ele é a sigla Earnings Before Interest and Taxes, e ele corresponde justamente a esse LAGI, que em português é o lucro antes dos juros e dos tributos. O EBITDA, Earnings Before Interest, Tax, Depreciation and Amortization, corresponde a lucros antes dos juros, impostos, depreciação e amortização. Então, nós temos aqui o LAGI e o LAGIDA como essa sigla, né, aportuguesada. A diferença entre eles dois, justamente aqui o EBITDA, né, ele é o lucro antes dos juros, impostos, mais depreciação e amortização. Nós iremos ver que alguns investidores observam mais, e dentro da própria discussão acadêmica, que o EBIT, no caso o EBIT, que é o lucro antes dos juros e dos tributos, ele vai mostrar mesmo um desempenho mais operacional. A depreciação e amortização, alguns investidores podem de repente não observar, mas também há já uma discussão que, mesmo que a depreciação e amortização não sejam ali despesas que ocorrem um desembolso mensal, porque um equipamento depreciou, tem a despesa lá dentro da DRE, é reconhecido, mas não houve saída de dinheiro de caixa. No entanto, como acumular com o tempo, vai ser necessário a troca deste equipamento. Então, alguns investidores eles, sim observam a depreciação, qual é a depreciação que está existindo, porque daqui a algum tempo a empresa vai ter que fazer um desembolso, sim, para comprar um equipamento novo. Como falamos, o EBIT é a sigla em inglês, né, para lucro antes dos juros e dos tributos. Segundo Marx et al., o EBIT corresponde a uma medida de lucro mais ligada ao resultado de natureza operacional auferido pela sociedade, que não inclui resultado financeiro, dividendos ou juros sobre o capital próprio, resultado de equivalência patrimonial e outros resultados não operacionais. Então, essa ferramenta apresenta para o usuário da informação contábil qual é o verdadeiro lucro contábil a partir das atividades genuinamente ligadas ao negócio. Então, é o quanto a empresa obteve de lucro, considerando apenas as operações realizadas pela atividade fim da empresa. Então, nós iremos ver em uma demonstração mais à frente, também a partir dos exercícios que vocês irão realizar, nós iremos utilizar apenas as operações que estão relacionadas à atividade fim. Quando vem aí, de repente, receitas de operações financeiras, despesas de operações financeiras, que é no caso que foi falado aqui com relação... Geralmente já vem na demonstração apenas receita financeiras, que seria, de repente, o resultado de um investimento que a empresa teve em uma outra empresa, que ela de repente é uma coligada, ou ela é uma controla alguma empresa. Então, esses rendimentos financeiros não fazem parte da atividade fim da empresa, da operacionalização, então isso não entra no EBIT, só apenas as atividades fim. O EBITDA, como nós já falamos também, ela traz no Brasil chamado de LAGIDA, que é o lucro antes dos juros, impostos, depreciação e amortização. Essa medida consiste no EBIT tradicional, eliminados ainda os efeitos das provisões, da depreciação de ativos tangíveis e da amortização de ativos intangíveis, que antes haviam sido deduzidos como despesas do período da demonstração do resultado. Então, na prática, a diferença entre EBIT e EBITDA é que o primeiro não exclui a amortização e depreciação, ao contrário do segundo.
Agora iremos trazer algumas informações como vantagens e limitações do EBITDA. Bem, pessoal, o EBITDA, ele representa a geração operacional de caixa da companhia. Então, quanto a empresa gera de recurso apenas em suas atividades operacionais, sem levar em consideração os efeitos financeiros e de impostos. Então, segundo o professor Ariosvaldo dos Santos, o EBITDA mostra o potencial de geração de caixa de um negócio, pois indica quanto dinheiro é gerado pelos ativos operacionais. Não é um fluxo de caixa efetivamente gerado ou consumido no período, pois não considera as variações nas contas de ativo e passivo. Parte das vendas pode não ter sido ainda recebida e parte das compras ainda não ter sido paga. Então, não é exatamente um fluxo de caixa, mas ele traz essa informação desse potencial geração do caixa. Então, a finalidade do EBITDA é demonstrar o potencial de geração operacional de caixa que uma empresa é capaz de produzir, antes de considerar o custo de qualquer empréstimo ou financiamento. Então, essas despesas financeiras, elas não são consideradas. O EBITDA, portanto, é um número muito interessante para analisar a competitividade e a eficiência da empresa, especialmente em comparação ano a ano e com os concorrentes. Então, isso se deve ao fato de que o indicador não leva em conta questões como financiamento, impostos, amortização e depreciação dos ativos. Assim, por exemplo, duas empresas de países diferentes podem ser postas lado a lado em uma planilha sem interferência dos juros altos que uma paga ou dos impostos mais baixos da outra. Então, porque o que está sendo levado em conta é apenas o quanto a empresa ela pode gerar de recursos, de caixa, qual é esse potencial de geração de benefícios que a empresa consegue gerar apenas com as suas atividades operacionais, as suas atividades fim. Vantagens do EBITDA. Então, o EBITDA é mais preciso para medir a produtividade e a eficiência do negócio do que o seu resultado final. Por exemplo, ao comparar a evolução desse indicador, um analista consegue saber se uma empresa tornou-se mais eficiente de um ano para o outro, sem influência de fatores externos. O indicador é útil, por exemplo, para medir o desempenho de empresas endividadas, pois os encargos que essas empresas precisam pagar podem reduzir muito o seu lucro ou mesmo resultar em prejuízo. Ao se olhar para o EBITDA, é possível ver se a empresa está sendo produtiva e eficiente, o que indica o potencial para pagar suas contas e gerar caixa no futuro. Então, da mesma forma, o EBITDA negativo significa que a operação da empresa não está sendo rentável. Isso quer dizer que, porém, ela necessariamente está tendo prejuízos no seu resultado final, já que pode estar tendo ganhos, por exemplo, com retorno de investimentos. Então, de repente a empresa teve um EBIT negativo, mas ela tem retorno, tem rendas, né, a partir de investimentos que ela tem em outras empresas, sejam coligadas ou controladas. Limitações do EBITDA. Apesar da importância do EBITDA para se ter uma ideia geral sobre o desempenho de uma companhia, é preciso combinar sua análise com o de outros indicadores. Então, isso porque o EBITDA pode passar por uma falsa ideia sobre a saúde financeira da empresa e sua liquidez. Por definição, este indicador não considera, por exemplo, a depreciação. Então, por isso, se o maquinário de uma empresa estiver muito obsoleto, exigindo no curto prazo um grande investimento em sua renovação, isso não poderá ser previsto por meio do EBITDA. Por desconsiderar os efeitos financeiros, o EBITDA pode incluir receitas ainda não recebidas ou despesas em dívida, o que abre margem para manobras da contabilidade. Por esse motivo, o EBITDA não é um bom indicador para saber o volume monetário do caixa. No entanto, é útil para medir esse potencial de geração pelos ativos operacionais, essa é a geração de caixa pelos ativos operacionais. Cálculo do EBITDA. O EBITDA de uma empresa pode ser calculado com base em informações que estão disponíveis na DRE.
demonstração do resultado do exercício. Então, nós trouxemos aqui uma DRE para a gente exemplificar. Para se calcular o EBITDA, a instrução normativa da Comissão de Valores Mobiliários 527 traz no seu artigo 1 que essa divulgação voluntária, né, será regida por esse instrumento. Então, o LAGIDA, o EBITDA, lucro antes dos juros, imposto sobre renda, incluindo contribuição social sobre o lucro líquido, depreciação e amortização. Então, nós temos que o EBITDA é o lucro operacional antes do imposto de renda, receitas e despesas financeiras, mais depreciação, mais amortização. Então, aqui, essa marcação na demonstração do resultado. Nessa demonstração específica, nós temos aqui esse resultado da atividade operacional. Então, vocês podem observar que esse resultado, nem todas as demonstrações trazem, mas aqui eu trouxe para vocês exemplificar e tem algo, uma bem parecida uma atividade parecida com essa demonstração. Então, nós temos aqui que é o resultado da atividade operacional 266. Após esse resultado, nós temos aqui as receitas financeiras, as despesas financeiras, e aí nós chegamos no resultado antes da contribuição social, temos a contribuição social, temos o resultado antes do imposto de renda, temos o imposto de renda, então chegamos no resultado líquido ou lucro líquido. De forma que vocês podem observar que a fórmula do EBITDA é o lucro antes dos juros, antes dos impostos. Então, esses juros seriam que essas receitas financeiras, de repente também essas despesas financeiras, juros pagos. Então, a partir dessa demonstração, a gente já consegue calcular o EBITDA pegando apenas o resultado da atividade operacional, porque é justamente o lucro antes dos juros, antes dos tributos. Então, nós temos aqui que o EBITDA, para esse exemplo, nós estamos utilizando o resultado da atividade operacional, 266 mil, mais a depreciação, porque no caso nós temos aqui apenas a conta de depreciação, reduzindo o resultado, no caso das atividades operacionais. Então, de forma que o EBITDA é 266 mais 3.415, que dá um total 282. Então, o EBITDA, ele traz esse potencial de geração de caixa pelos ativos operacionais. Vocês vão perguntar, professora, mas esse valor, 274 mil, é o que tem em caixa? Não. Esse valor não representa o que está em caixa. Por quê? Porque nós só pegamos os resultados aqui das vendas dentro da DRE, dessa demonstração. E muitas dessas vendas houveram aqui, no caso de vendas líquidas, 2.700.000, boa parte dessa venda, de repente, pode ter sido a prazo. Mas essa forma, ela foi a prazo, mas a empresa tem algo a receber, né? Então, não tem esse valor, de repente, em caixa. Por isso que nós falamos, por esse motivo, ele não é um bom indicador para saber o volume de monetário em caixa, mas ele é útil para medir o potencial de geração de caixa pelos ativos operacionais. Então, os ativos operacionais, que seriam essas vendas dessa mercadoria, ele é capaz de gerar potencial de caixa no valor de 274 mil. Então, a partir desse exemplo, nós temos aqui um cálculo simples do EBITDA, pegando apenas aqui esse resultado da atividade, porque esse demonstrativo já trouxe. Caso não, aí nós vamos trazer outra forma de cálculo a partir de outras informações. Então, pessoal, a fórmula de cálculo do EBITDA pode ser apresentada também da seguinte forma: lucro operacional líquido antes do imposto de renda, mais depreciações, mais amortizações. E outra forma de cálculo do EBITDA é a partir do lucro líquido do exercício. Então, nós vamos pegar o lucro líquido e sair adicionando o que? Os valores do imposto de renda, da contribuição social sobre o lucro líquido, mais as despesas financeiras, depreciação, amortização e exaustão. Então, essas deduções que foram feitas para chegar até o lucro líquido, de repente, se tiver uma questão com apenas com o lucro líquido e com essas informações, o que deve ser feito é adicionar, somar ao lucro líquido cada uma dessas deduções que ocorreram para chegar ao lucro líquido. Essas deduções ocorreram a partir do resultado da atividade operacional.
Bem, pessoal, até a próxima aula. Se cuidem e bons estudos!